Oi, pessoal, aqui é a professora Jéssica. Vamos conversar um pouquinho sobre o simulado número 2. Bom, a gente já começa o simulado tendo um texto, né, chamado coronavírus. Como nós já conversamos nas outras aulas, o ideal é que nós olhemos primeiro as questões, para ter ideia do que vai ser pedido a respeito desse texto. Então, a gente percebe que a número 1 é uma questão gramatical, a 2 também, a 3 gera interpretação, a 4 vai ser questão gramatical, e a maioria delas, na verdade, vai ser, né, questões a respeito de gramática. Então, vamos lá. Vamos, agora que a gente já viu as questões, que a primeira delas vai pedir para completar algumas lacunas, né? Primeiramente, eu vou falar para vocês aonde estão essas lacunas, porque, infelizmente, faltaram algumas aqui no nosso arquivo. Bom, a primeira lacuna está na segunda linha antes de toda. A segunda está na quinta linha antes de pensamento. A terceira está na quinta linha antes de história. A quarta está na 11ª linha antes de vetor. E a última está ali no finalzinho do segundo parágrafo, antes de milhões. 200 milhões, né? Antes dos 200 milhões. Muito bem, então vamos ler o texto. Coronavírus. Ali temos os nomes dos autores, né? O coronavírus não é a primeira pandemia da história. De modo semelhante, toda doença que se espalhou globalmente gera preocupações e mudanças no comportamento. Ironicamente, em contraposição ao pensamento marxista, que acredita que quem faz história são somente os sujeitos, é notório que os vírus, as bactérias e os parasitas, vez por outra, mostram que podem modificar os rumos da vida das pessoas em todos os setores. A mais clássica das pandemias talvez tenha sido a peste negra. Ela varreu a Europa do século XIV, sendo transmitida pela bactéria Yersinia pestis. Vetor de transmissor são as pulgas que infestavam ratos de cor preta que vieram do Oriente nas embarcações para a Europa. Diferente da nossa atualidade, a Europa era um ambiente insalubre e sem asepsia, ou seja, ideal para a proliferação dos roedores. Segundo alguns dados, a peste negra matou de 100 a 200 milhões de pessoas na Europa, praticamente um terço da população da época. Outra doença largamente alastrada e de grande repercussão foi a gripe espanhola, que na verdade não surgiu na Espanha. Nasceu nos Estados Unidos no ano de 1918 em acampamentos militares. Ela foi a maior das pandemias até hoje. Morreram cerca de 50 milhões e foram contaminados mais de 500 milhões de pessoas. Isto é, um quarto do planeta foi infectado na época. Como em várias outras situações, o discurso político foi de negar a sua existência, uma vez que isso poderia colocar a economia em colapso. Por fim, aquela pandemia que apareceu ontem, a gripe suína. Esta é uma variação do mesmo vírus da gripe espanhola, H1N1, porém muito mais violenta. Naquela época, 2009, medidas de contenção também foram tomadas, contudo, com menos intensidade. Escolas foram fechadas, a circulação de pessoas foi restringida e campanhas de higienização foram massificadas. Como a nossa memória é curta, é importante recordar que a gripe suína surgiu no México em 2009 e se disseminou para 75 países em pouco tempo, infectando mais de 1 bilhão de pessoas e deixando o saldo de mais de 500 mil mortos. O que facilitou o controle do H1N1 é que a vacina, para combatê-lo, estava no horizonte de curto prazo, enquanto a imunização contra o coronavírus, de acordo com as estimativas mais otimistas, irá demorar, no mínimo, 18 meses. Isso gera, pegando emprestado o conceito da modernidade líquida de Bauman, incertezas e medos. Bom, então esse é o texto sobre o coronavírus. Vamos à primeira questão. Vocês deveriam completar a lacuna do primeiro e segundo parágrafo e marcar a alternativa correta. Aqui na número 1, a alternativa correta é a letra D, tá? A letra D. Então, nós temos o A antes de toda, né? Ali na segunda linha. Semelhante a toda doença, temos um A de preposição, né? Depois, na quinta linha, temos ao pensamento. Na quinta linha ainda temos a história, que é um A de preposição também, né?
que acredita que quem faz a história, na verdade não é de preposição, desculpa, é um ar de artigo mesmo aqui. Quem faz a história são somente os sujeitos. Então, é um ar de artigo mesmo. A próxima ali, antes de vetor, na 11ª linha, é o cujo, tá? Então, na 11ª linha, antes de vetor, seria cujo vetor de transmissão são as pulgas. E a última, antes dos 200 milhões de pessoas, é o A, né? Matou de 10 a 200, matou de 100 a 200 milhões de pessoas na Europa. E por isso é a letra D, a alternativa correta. A número 2 pergunta sobre as aspas da palavra ontem. Então, em que sentido foi empregada essa palavra ontem, entre aspas? E acho que é até meio fácil, né, de gente pensar ali pelo contexto. Seria no sentido relativo, né, na letra C. Ele quer dizer ontem de um passado recente, né? Por exemplo, estou gravando esse vídeo hoje numa terça-feira, vamos supor assim, né? Esse ontem não se refere à segunda, mas sim de alguma coisa que aconteceu num passado próximo, tá? Então, só usando um exemplo. Por isso, é no sentido relativo a número 2, letra C. A número 3 é já de interpretação, né? Então, de acordo com o texto, o que a gente compreende? A gente não compreende que o coronavírus é a primeira pandemia, porque o texto não fala isso. Por mais que a gente saiba que o coronavírus não é a primeira pandemia, se o texto dissesse que é, né? Se a pergunta fosse para inferir do texto, e o texto dissesse que é a primeira pandemia, a gente teria que concordar. Porém, não, aqui no texto ele fala que não foi a primeira pandemia, até cita as outras, né? Ali na letra B, ele diz que quem faz a história são somente os sujeitos, os agentes de comportamento humano. E não, né? Nós lemos lá no texto que ele diz que os vírus e as bactérias, inclusive, também podem fazer, né, a história. A letra C diz que o coronavírus se espalhou globalmente e gera preocupações e mudanças no comportamento, e ela está certa. Então, a correta do número 3 é a letra C. A letra D está errada porque o coronavírus não se originou de pulgas. Quem se originou das pulgas foi a peste negra. Na letra E, o adjetivo gripe espanhola se caracteriza pela origem. Não, a gente leu no texto que a gripe espanhola nasceu nos Estados Unidos, né? Portanto, a correta é a letra C. Na número 4, ele traz um período, né? Período ali de 2, 4, 5 linhas. E ele pergunta não. Ele afirma que ocorrem algumas orações nesse período. Bom, então nessa questão vocês deveriam marcar qual dessas orações não está presente nesse período. Bom, as orações são um assunto bastante complexo, né? A gente tem que trabalhar várias classes gramaticais, conversar sobre várias coisas para chegar ao conceito das orações subordinadas e coordenadas, né? Então, esse vídeo não é o momento ideal para que eu explique sobre ela para vocês. Vamos fazer um vídeo exclusivo só sobre elas. E possivelmente não vai ser nem um vídeo só, né? Vão ser mais de um. Mas hoje, para responder essa questão, vamos pela lógica. Nesse período, a gente percebe que não há nenhuma comparação, né? Nós não temos nenhuma comparação aqui, a gente não compara nada com nada, certo? Então, indo por esse raciocínio lógico, a única oração que não estaria presente aqui é essa da letra A, oração subordinada adverbial comparativa. E é realmente ela correta, tá? Nosso raciocínio seria o certo se a gente pensasse por esse lado. Então, a número 4, porque não há nenhuma comparação aqui, a única que não está presente é a oração subordinada adverbial comparativa. Na número 5, ele traz um período, né? E ele afirma que esse período é marcado pela voz passiva. E que essa voz passiva é empregada com a intenção discursiva no trecho D. E ele traz algumas opções. Bom, nesse caso aqui, a voz passiva, ela foi empregada para indeterminar o agente. E o que seria isso? Não é não saber qual é o sujeito. Não saber o sujeito é indefinir o sujeito. Nesse caso, indeterminar o agente é você, de fato, não saber quem está tomando aquela atitude. Né? Aqui ele não diz quem tomou as medidas de contenção, quem fechou as escolas, quem restringiu a circulação de pessoas, quem promoveu campanhas de higienização, né? Então, ele não trouxe quem foi o agente
que praticou esses atos. Então, a ideia da voz passiva foi essa, em determinar esse agente. Então, a correta do número 5 é a letra C. A número 6 traz algumas afirmações para serem julgadas. Então, aqui ele traz assim, a respeito do período, né? A gente tem um período aqui do terceiro parágrafo e a respeito dele vamos marcar as opções que achamos que sejam corretas. O vocábulo outra é empregado como um recurso do discurso que faz inferir que alguma doença já havia sido mencionada anteriormente no texto. Exatamente, corretíssimo. Deve haver a inserção de uma vírgula após repercussão a fim de manter a correção gramatical e o sentido. Então, vamos ver lá. Depois de repercussão, a gente tem o verbo foi. Então, se eu colocar uma vírgula antes do verbo, eu estou quebrando a minha oração aqui. Ela vai ficar quebrada, vai ficar muito estranha, tá? Eu vou estar separando o verbo aqui do sujeito e tal, vai deixar muito, muito, muito estranha, né? Então, a gente pergunta aqui, vamos achar o verbo aqui, foi a gripe espanhola. O que foi, né? O que foi a gripe espanhola? Foi outra doença largamente alastrada e de grande repercussão. Então, é uma informação ligada na outra. Eu não posso colocar uma vírgula aqui para não quebrar essa informação que eu estou passando. Portanto, o número 2 não é a opção correta. Número 3. O travessão precede um segmento de sentido explicativo. Correto também. Depois ali do travessão, em nasceu nos Estados Unidos, eu estou explicando por que não é verdade que a gripe espanhola surgiu na Espanha, né? Eu estou explicando aonde ela surgiu. Então, por isso, as alternativas corretas são a 1 e a 3. Então, a número 6 traz como correta a letra B de bola. A número 7 traz nas orações. A mais clássica das pandemias, talvez, tenha sido a peste negra. E ela foi a maior das pandemias até hoje. Então, ele traz aqui adjetivos. Ele quer saber em qual grau do adjetivo estão essas orações, tá? Então, essas orações, elas vão estar lá no grau superlativo relativo de superioridade, que é o quê? Que é quando eu comparo algo, né? Eu comparo alguma coisa, uso esse adjetivo para uma comparação, e eu estou comparando isso com algo muito alto, né? Algo de valor muito elevado. Então, por exemplo, a pandemia, né? A peste negra foi talvez a mais clássica das pandemias. Então, é o máximo que eu posso chegar de uma comparação. É o mais alto escalão onde eu posso colocar a peste negra, tá? Entre a mais clássica e depois a maior das pandemias até hoje, obviamente, também uma comparação de grau bastante elevado. Então, quando eu faço isso, é chamado de grau superlativo relativo de superioridade. Portanto, a correta da número 7 é a letra D, tá? Então, o número 8 pede para vocês classificarem as palavras que estão sublinhadas, né? De acordo com a classificação gramatical, né? As classes de palavras. Uma é um artigo, né? Nós já sabemos. Porém, é uma conjunção adversativa. Muito é um advérbio de intensidade, mas também um advérbio de intensidade. E violenta vai ser um adjetivo, né? O violenta vai ser um adjetivo da gripe espanhola. Vai ser a característica dessa gripe espanhola. Portanto, a número 8 vai trazer como correta a letra A. A número 9 reescreve um trecho e pede para que você assinale a opção que vai continuar correta gramaticalmente, né? E vai manter o mesmo sentido. A número 9 traz como opção correta a letra C, tá? O gabarito traz como correta a letra C. Eu não concordo muito com essa vírgula depois de milhões, porque se já tem o E, eu acho que não teria necessidade da vírgula. Mas ela é a menos pior, vamos dizer assim, das alternativas, né? E é tida como correta do gabarito. A correta é a letra C. A letra E também parece correta se não fosse esse ponto e vírgula, tá? Não fosse o ponto e vírgula depois de pandemias, o restante, para mim, estaria correta, né? Mas a alternativa certa mesmo é a letra C. Ela foi a maior das pandemias até hoje. Morreram cerca de 50 milhões e foram contaminados mais de 500 milhões de pessoas, ou seja, 1/4 do planeta foi infectado na época.
A número 10 pede para marcar a alternativa em que há concordância correta, né? Então, essa número 10 aqui, nós vamos ter como correta a letra E. Mais de 1 bilhão de pessoas foram infectadas. A letra A está errada por quê? Mais de 1 bilhão de pessoas foram infectados. Não, nós estamos concordando com pessoas e não com o bilhão. A letra B, mais de 1 bilhão de pessoas foi infectada, não, se é pessoas, então não pode ser foi infectada, tem que estar no plural, né? Letra C, foi infectada mais de 1 bilhão de pessoas, então só inverteu a ordem, basicamente, da letra A para C, né? Se a gente for reparar, tirando o verbo, né? Mudou um pouquinho. Aliás, a letra B para a letra C só inverteu a ordem, né? Em vez de mais de 1 bilhão de pessoas foi infectada mais de 1 bilhão de pessoas. Letra D, foram infectados mais de 1 bilhão de pessoas, também não está concordando em número nem em gênero. Então, a correta, por isso, é a letra E. Número 11, o advérbio talvez é empregado como recurso discursivo de. Então, essa tá fácil, né, gente? É de hesitação. Por quê? Porque ele não quer se comprometer, né? Ele fala talvez tenha sido a peste negra. Ele não pode afirmar, né? Ele não tem conhecimento científico, digamos assim, suficiente para afirmar que foi a mais clássica, né? Então, ele fala que talvez ele ali faz uma hesitação. A correta é a letra E. A número 12 pede para que vocês assinalem onde tem o complemento nominal, né? Aqui, essa número 12, o complemento nominal vai ser aquele complemento do nome. Pode ser o substantivo, adjetivo ou advérbio. Geralmente, esse complemento vem junto de uma preposição. Então, a correta aqui é a letra A, tá? Gera preocupações e mudanças no comportamento. Então, esse comportamento é um complemento de mudanças. Faz parte da mudança esse no comportamento, tá? Então, por isso, ele é um complemento nominal. Vocês poderiam falar da letra B, os rumos da vida das pessoas. Porém, aqui na letra B, a gente poderia considerar como complemento nominal o em todos os setores, tá? A partir da preposição em ali. Que aí sim seria um complemento ali de pessoas, tá? Mas não, a gente vai considerar aqui nessa questão a letra A no comportamento. A número 13 vai falar das vírgulas, né? Então, ele traz algumas palavras difíceis aqui que acaba confundindo um pouco, acaba deixando a gente um pouco confuso sobre o que ele quer. Então, ele quer na verdade, uma explicação de por que ocorreram essas vírgulas nesse trecho. Então, essas vírgulas, elas aconteceram porque, na alternativa D, que é a correta, a gente tem antecipação do adjunto adverbial. Então, o adjunto adverbial veio antes, mas qual é esse adjunto? Como em várias outras situações. Esse trecho, como em várias outras situações, é considerado adjunto adverbial, tá? Que ele deveria vir depois. Deveria ser assim: o discurso político foi de negar a sua existência, como em várias outras situações. Mas não. Em vez disso, ele trouxe esse adjunto adverbial para antes, tá? Ele trouxe o adjunto adverbial para antes, por isso a gente concorda ali com a opção D de antecipação do adjunto adverbial. E a posposição da oração adverbial é o que vem no final ali. Uma vez que isso poderia colocar a economia em colapso. Então, esse uma vez que é a nossa locução adverbial que vai dar suporte para a gente entender que vai ser uma oração adverbial. Portanto, a correta da número 13 é a letra D. 14. Pede para a gente colocar em ordem, né, esse texto aqui que veio na revista Atualidade Centro do Mundo de 2020. Bom, diferente do simulado 1, aqui nós não temos uma linha do tempo cronológica para seguir. Então, a gente tem que contar com a coesão do texto mesmo, né? E também ser coerente aqui com o assunto, tentar entender sobre o que ele está falando e tentar marcar de uma forma que o texto fique mais amarrado possível. Então, ali a número 14, ela vai trazer como alternativa correta a letra B. Então, a gente vai ter ali como primeiro parágrafo a penúltima opção. Ao que tudo indica,
o novo coronavírus pode circular entre animais e pessoas. Já o segundo parágrafo vai ser, de fato, o segundo parágrafo. A segunda opção vai ser o segundo parágrafo. Os pesquisadores chineses detectaram que ele teve sua origem no mercado de frutos do mar, na cidade chinesa, etc e tal. Então faz todo sentido, né? Primeiro ele menciona o coronavírus e depois ele explica como surgiu o coronavírus. Tá? Então ele de alguma forma faz essa linha do tempo, ele resgata o início do coronavírus. Em seguida, o terceiro parágrafo é a primeira opção. De lá para cá, o vírus se disseminou, então ele continua explicando o que aconteceu ao longo do tempo, né? O quarto parágrafo vai ser a última opção. Os primeiros infectados são pessoas, sobretudo classe média, etc e tal, né? Fala sobre a elite econômica. E, por fim, o último parágrafo vai ser a terceira opção. A partir disso, a contaminação tornou-se democrática porque pode atingir pessoas ricas e pobres. No entanto, as formas de prevenção à contaminação não são nada democráticas. Então, assim ele dá coesão e coerência para o texto, né? Então, a correta aqui da 14 é a letra B. A última questão, ela vai pedir para vocês assinalarem a alternativa em que a palavra não tem hífen. A única palavra aqui que não vai ter hífen vai ser a palavra super salário, tá? Super salário, alternativa E, não vai ter hífen. Auto-hipnose tem, auto-observação, super-herói, super requintado também tem, tá? Então, aqui na número 15, a alternativa correta é a letra E. Bom, essas foram as questões do simulado 2, né, de língua portuguesa. Espero que vocês tenham compreendido a explicação, os comentários a respeito das questões. É um simulado de dificuldade média, tá? Ele é bem mais gramatical do que interpretativo, como vocês puderam perceber. E se vocês tiverem alguma dúvida a respeito dele, fiquem à vontade para perguntar no grupo, no privado, né? E é isso aí. Vamos aguardar o simulado 3 para a gente conversar sobre ele. Bons estudos para vocês e até mais.